Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Essa videoaula vai para a galera do sexto ano, turma 600 e 601. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Eu estou morrendo de saudade. E vamos falar, né, de um conteúdo novo do capítulo 13. Esse capítulo, ele vai estar na prova da P1 do terceiro trimestre. Quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês que o ano letivo está acabando. Então eu peço a vocês, galerinha do sexto ano, coloque o livro em ordem, tá? Não deixe nada acumular, porque dezembro está chegando, nós temos aí no máximo até 15 de dezembro para finalizar tudo. Então, quem tiver com uma atividade atrasada, tá? Começa a colocar em ordem, começa a enviar as atividades para eu dar uma verificada. E não deixe de entrar em contato, pessoal. Tem gente que só tá falando comigo no dia da prova. Tá? Isso tá errado. Tem que entrar em contato sempre com o professor, não só comigo, mas com todos os professores, para mostrar as atividades, tá? Se tiver dúvida, tem que perguntar bem antes da prova. Não adianta deixar para fazer pergunta ou pedir correção somente quando pega a prova, beleza? Então, fiquem atentos a esse prazo. Tem aluno achando que o ano letivo ainda está faltando muito para terminar, mas não está. Tá terminando já. O tempo tá passando muito rápido. E se vocês começarem a acumular as atividades, o que vai acontecer? Vai chegar dezembro, né? Com capítulos aí sem correção, ou seja, com conteúdo totalmente sem fechar. E isso não pode acontecer, tá bom? Então esse é o meu recadinho para vocês, galera. O capítulo 13 vem como título Produção e Circulação de Riquezas. A gente pode observar pela apostila de vocês, aí na página 50, né, e 51, onde tem essa imagem que mostra essa produção que é muito comum. Essas imagens nos remetem aos dias que a gente, nos nossos dias atuais, o nosso dia a dia, né? Quando a gente vai na padaria comprar um pão, quando a gente vai ao mercado comprar um produto, enfim, né? É sobre isso que o capítulo vem trazendo. E vai mostrar para vocês também que esta produção, o que a gente conhece hoje como produção, né, indústria, produtos industrializados, nem sempre foi assim, tá? Ao longo do tempo, né, ao longo da história, essa produção ela é feita de forma diferente do que a gente conhece hoje, nos dias atuais. Então é sobre isso que o capítulo vai abordar, tá bom? Então eu peço a vocês que façam o capítulo 13 com muita atenção, porque esse conteúdo requer um pouquinho mais de atenção, porque ele vai falar das revoluções industriais, do processo do artesanato, da manufatura, tá? E é um assunto que tem que ter um pouco mais de atenção, tá bom? Para quando chegar na hora da prova, vocês consigam aí fazer com aquela excelência, né? Que vocês sempre fazem na prova, beleza? Então vamos falar do artesanato, a atividade industrial. É o tema aí na página 51. Ao longo da história, o ser humano desenvolveu técnicas para transformar os recursos da natureza em bens materiais, né? Isso a gente sabe muito bem, que isso veio ocorrendo ao longo da história. Sendo que o primeiro processo dessa produção, o homem ele fazia sozinho. Ele não tinha produção, não fazia a produção em larga escala, como a gente conhece hoje. Esse período era chamado de artesanato, tá? Era um modo de produzir bens por meio do trabalho manual do artesão, ou seja, o artesão ele fazia tudo sozinho, usando, né, técnicas da época, normalmente aquelas ferramentas bem rudimentares que o período que existia no período. Com o passar do tempo, essas técnicas elas foram se evoluindo, né? Então, primeiro veio o período do artesanato, onde o artesão ele trabalhava sozinho, fazendo ali o trabalho manual. Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Aí veio o período chamado como manufaturas. Embora o trabalhador continuasse sendo feito
continuasse trabalhando, né, de modo manual, já se utilizava equipamento simples. Nessa etapa, ocorreu aí no período entre o século, né, 17 e meado do século 18. Iniciou-se, assim, o que nós conhecemos como divisão do trabalho, ou seja, o homem, né, o artesão, ele deixou de fazer aquele trabalho manual sozinho e começou a ter mais pessoas nessa divisão de trabalho. A partir daí, essas pessoas elas começaram a ter um salário, né, para trabalhar, pela sua mão de obra. Então a gente começa a observar, galera, que o primeiro momento foi do artesanato. No segundo momento entra aí a manufatura, né? Ele tem o mesmo modo de produzir, mas ele já começa a ter novas técnicas e começa também a haver a participação de outras pessoas nessa etapa, nessa produção de trabalho, que é o que é chamado de divisão de trabalho, ok? Também falando sobre esse mesmo assunto da manufatura, tem as próprias imagens aí na página 51 que mostra essa divisão de trabalho, né? Cada trabalhador produzindo uma etapa. Então, começa aí toda essa mudança no espaço geográfico com relação a toda essa transformação que começou com o artesanato até chegar na atividade industrial. Então, lembrando que nós estamos falando primeiro dos dois primeiros momentos, artesanato e manufatura, beleza? A partir da manufatura, começou a aparecer os lucros, né? Porque com a divisão do trabalho, cada pessoa fazendo a sua etapa, essa produção ela começou a aumentar, ela começou a produzir em larga escala, então tudo começa a mudar a partir daí, tá bom? Anos depois, né, séculos depois, vem o que é conhecido como as revoluções industriais, que são divididas. A Revolução Industrial, na página 53, tem um título que diz assim: Revolução Industrial, diferentes momentos. Por que diferentes momentos? Porque a industrialização industrial, né? Lembrando que no artesanato e na manufatura não se falava em indústria, não existia o processo industrial ainda, tá? O processo industrial, né, que é conhecido aí como a primeira revolução industrial, né, a descoberta da indústria, a introdução da indústria aí nessa tarefa de produzir, ela surge aí na Inglaterra, tá? No final do século 16 para o 18, período de 1750, e as descobertas desse período da primeira revolução industrial foi o quê? Foi a máquina a vapor, que era movida a carvão mineral, ok? Então a Inglaterra ela foi o primeiro país a adotar começar a ver essa nova transformação, né? Então saiu do artesanato, foi para a manufatura e começa a surgir aí o processo industrial. A revolução industrial ela acontece em 3 momentos, tá? No material de vocês está falando da primeira, que começou aí no meado do século XVI para o século XVIII, no período de 1750, tá? Com o advento aí da máquina a vapor. Depois veio, né? Aí já no segundo, no período aí, no início, entre o início, né? E até o fim da Segunda Guerra Mundial, começa aí a segunda Revolução Industrial. Eu tô falando do período de 1939 a 1945, tá? Aí vem a descoberta da energia elétrica, a descoberta do petróleo. Muitas coisas já se transformaram e mudaram da primeira revolução para a segunda, tá bom? No material de vocês, vem falando um pouquinho das 3 revoluções, tá? E diferenciando um período do outro. Mas é exatamente isso que eu tô falando com vocês, tá? Lembrando que vocês agora, no 6º ano, vocês estão tendo o início, né? A introdução desse conteúdo, mas lá no ensino médio, esse conteúdo vai voltar,
tá? Sendo que de forma aprofundada, vem muito mais assunto sobre a primeira, a segunda e a terceira revolução para vocês aprenderem aí no futuro. Mas agora, no sexto, o que cabe a vocês aqui com relação ao conteúdo é saber essa fase, né? Esses momentos diferenciados aí dessa chamada Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, né? Ela ocorre aí no meado do século XX, tá? Chegando até os dias atuais. E a partir da década de 1950, né? A terceira revolução industrial, ela também é conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, na primeira veio, né, a descoberta da máquina a vapor movida a carvão mineral. Na segunda, a descoberta da energia elétrica e o petróleo. Foram os dois adventos mais importantes da segunda Revolução Industrial. Na terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, por que tem esse nome? Tem esse nome porque foi o período que veio a descoberta da informática, da robótica, né? De todo esse conhecimento tecnológico que nós temos hoje, que nós usamos, né? Conhecemos muito bem, mesmo que a gente não tenha acesso para comprar essas tecnologias, mas a gente sabe que existe, isso faz parte da terceira revolução industrial, tá? Por isso que ela é chamada de revolução técnico-científica e informacional, porque entra toda essa descoberta, né, de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, que a gente conhece muito bem. E a gente sabe que o mundo hoje, cada dia que a gente acorda, é uma tecnologia descoberta, né? Que evolui cada vez mais. Então isso é terceira revolução industrial, né? E esse avanço é a junção, né, de ciência com a indústria. A gente sabe que hoje tudo que nós temos ao nosso redor, que consumimos, ela vem da indústria. Você chega no supermercado, né, para comprar qualquer produto, hoje tem a indústria envolvida nesse processo, tá bom? Então, esse Revolução Industrial em diferentes momentos, é exatamente isso que eu estou falando com vocês. O momento em que houve, né, começou a haver lá no processo que era artesanato, passando para a manufatura, chegando aí a descoberta da industrialização, né, aos dias atuais, ok? Também quero falar com vocês tipos de indústria, né, já que a gente está falando desse processo industrial que envolve as revoluções industriais, as 3 fases da Revolução Industrial. Não podemos deixar de falar de tipos de indústria. Lógico que no conteúdo de vocês vai falar das principais indústrias, indústria de base, né? Então, olha só, tipos de indústria. Existem, né, as principais tipos de indústria. Indústria de bens de produção ou indústrias de base. Que tipos de indústria são essas? São as indústrias, tá, que transformam as matérias-primas em bens que serão utilizados por outras indústrias. Exemplos, né? Indústria de base, de usina siderúrgica, que produzem o aço e outros metais. As indústrias petroquímicas, que refinam o petróleo, né, e faz a distribuição através das metalúrgicas, que fazem estruturas metálicas, fios condutores de energia. As indústrias químicas produzem o cimento, fertilizante, ácidos e outros itens, tá? Essas indústrias, ela está dentro do que é conhecido como indústria de bens de produção ou indústria de base. Produz, né? Transforma a matéria-prima em bens que serão utilizados por outras indústrias, ok? Então, esse é o primeiro tipo de indústria. O segundo tipo de indústria é chamada de indústria de bens intermediários. O que vem a ser isso? Produzem máquinas e equipamentos necessários para as outras indústrias. Nesse grupo estão as fábricas, né, de autopeças, de automóveis,
motores, tratores, as indústrias mecânicas que fabricam máquinas industriais e agrícolas. Lógico que eu estou dando alguns exemplos, sabendo que tem muitos outros exemplos, ok? E o terceiro tipo de indústria são chamados de indústria de bens de consumo, que se divide em duas partes, tá? As indústrias de bens de consumo produzem bens que serão utilizados diretamente pelo consumidor e podem ser classificados de duas formas, tá? A indústria de bens duráveis, por exemplo, geladeira, guarda-roupa, automóveis, né, que tem uma durabilidade maior. E indústria de bens não duráveis, que são aquelas indústrias onde o produto fabricado nela tem uma durabilidade menor, né? Se você for comparar, por exemplo, o tempo de um tecido com o tempo de uma geladeira, a durabilidade, né, entre outros, de um calçado, né, a geladeira, o quê? Vai ter um tempo bem maior. Esses outros produtos, a durabilidade vai ser menor. Então, a indústria de bens de consumo, ela tem esses dois lados, tá? Ela tem essa classificação aí, em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, ok? Então, espero que vocês peguem o conteúdo aí na página 57 sobre esses tipos de indústria, sinalizem, tá? Marquem, apesar que o conteúdo já está bem resumido, veio aí de moleza para vocês, então basta estudar. Também não posso deixar de falar do comércio, né? Porque uma coisa está interligada à outra. Quando a gente fala de indústria, a gente fala dos tipos de indústria existente, também comércio e serviços. Vamos falar um pouquinho sobre o comércio, né? O comércio é uma parte do setor terciário e é caracterizado pela compra e venda de produtos, né? E de serviços também, que está dentro aí dessa parte do comércio. Por meio dessa atividade, tudo que é gerado no extrativismo, na agropecuária e na indústria, chega a outras indústrias, como matéria-prima para a produção de bens, diretamente ao consumidor, né? O comércio é uma atividade antiga que teve intenso desenvolvimento a partir do século XVI, no período, galerinha, conhecido como Grandes Navegações, tá? Mais à frente, acredito que no ano que vem, vocês vão estudar bastante sobre esse período, tá? E o período das grandes navegações foi o período aí das grandes descobertas também, tá? Então, a partir do ano que vem, vocês vão ouvir bastante sobre as grandes navegações, descoberta de novos territórios, né? A comercialização entre os países. Então, tem até um mapa na página 59 que mostra como foi feito, né? O mapa vem como título Mundo, principais fluxos comerciais de produtos industriais. Tem toda aí a distribuição desse fluxo comercial entre os países, tá bom? Então, o comércio é uma atividade que não começou agora. Ele teve início lá a partir do século XVI, tá? Chegando na nossa atualidade, que nós conhecemos muito bem, ok? Quero falar também sobre serviços. O que vem a ser serviço, né? Os serviços também fazem parte do setor terciário da economia, move a economia do país, de uma cidade, de um estado, enfim. Eles englobam uma grande diversidade de atividade. Que atividades são essas? Por exemplo, vocês são alunos do IGV, tá? Então, o IGV presta um serviço de educação para, né, os seus alunos. Eu tenho um telefone e o meu telefone pertence a uma determinada operadora, seja Oi, Vivo, Nextel, não importa. Isso é o quê? Prestação de serviço, tá? Então, eu pago a minha luz. Se eu pago a minha luz, né, eu tenho que ter energia na minha casa. Então, esse fornecimento de energia, o fornecimento de água nas residências, tá? É chamado de serviço, prestação de serviço, ok? Lógico que quando você paga por esse serviço ele tem que ter o quê? Qualidade, né?
seja ela qual for, na área da educação, na área da saúde, tudo tem que ter qualidade, ok? Também tem imagem, né? Tem mais coisa aí dentro do conteúdo que eu peço que vocês leiam com calma, tá? Não fique somente no que eu estou falando aqui na videoaula, mas façam aquela sinalização maravilhosa que eu sei que vocês sabem muito bem, tá bom? Então, o conteúdo do capítulo 13, voltando rapidinho para eu finalizar. Ele pega a parte do artesanato, que ele vai até a terceira revolução industrial. Pega os tipos de indústria, tá? Que eu já falei com vocês, principais indústrias de base, né? Que são as 3 aí. O comércio e a prestação de serviço, tá? Então, a videoaula sobre o capítulo 13 termina aqui. Peço a vocês que entrem em contato, tá? E é isso. Tendo dúvida, vocês já sabem o que fazer. Entre em contato comigo, que eu estou aqui à disposição para ajudá-lo no que for preciso.